E aí, beleza? Beleza, galera? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos a mais uma videoaula de HTML. O assunto de hoje é tabela. Vamos ver como que a gente faz para criar uma tabela em HTML. Vamos entender as suas tags, seus atributos e etc. Ok? Vamos lá. Já deixei aqui pronto o meu bloco de notas, já com o título de tabela, o H2, que é o nosso título, com o nome de Criando Tabela. E vamos começar a inserir aí a nossa primeira tabela em HTML, ok? Então vamos lá. A tag responsável pela abertura da tabela é a tag Table. Por enquanto eu não vou colocar nenhum tipo de atributo, tá? Lembrando que essa tag tem vários atributos. Vamos primeiramente fazer aqui uma tabela bem simples. Então, abaixo da tag Table, nós vamos usar mais um atributo chamado Caption. O caption, pessoal, é o título da tabela que fica centralizado e na parte superior da tabela, fora das bordas, ok? Então aqui eu vou escrever como título, tabela de produtos. Vou fechar aqui o caption. E na linha de baixo nós vamos abrir agora a primeira linha da tabela. A primeira linha a gente abre com a tag TR, que significa Table Rider, tá? Que seria a linha da tabela. Então essa tag é responsável por abrir a primeira linha da nossa tabela. Abriu a linha, agora nós precisamos inserir as células da tabela, né? Ou seja, as intersecções aí, que são as colunas e as linhas que formam uma célula. Então, para a gente abrir um cabeçalho, nós vamos usar a tag TH, que é Table Header, tá? Que seria aí o cabeçalho da nossa tabela. Aqui eu já vou colocar o primeiro título da tabela. Lembrando que quando a gente usa o TH, ele já vai centralizar também essa informação dentro da célula. Então, no caso do TH, a gente vai colocar aqui, por exemplo, o título produto. Vou fechar o TH, barra TH, e vou abrir mais um TH. Teremos aí 3 colunas dentro da tabela, ok? Então, mais um TH. Aqui eu vou escrever, eu vou abreviar quantidade, barra TH. Vou abrir mais um TH. E por fim eu vou escrever preço, barra TH para fechar. E se eu não vou criar mais nenhuma coluna nessa primeira linha da tabela, eu fecho a primeira tag, que é barra TR. Então aqui eu já tenho o resultado de uma linha da tabela, e essa linha é uma linha de cabeçalho da tabela. Na linha de baixo, eu vou dar um espaço aqui só para não confundir muito, eu vou abrir mais uma linha da tabela usando outra TR. Por enquanto, tudo sem nenhum tipo de atributo dentro dessas tags, ok? A próxima que nós vamos usar é a tag TD, que significa Table Data, dados comuns da tabela. Então aqui agora eu começo a fazer o preenchimento pertinente ao cabeçalho. O meu primeiro cabeçalho é produto. Então agora aqui eu posso colocar o nome, né, de um produto qualquer, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, caderno. Escrevi caderno, barra TD, que agora eu estou usando só TD. Vou abrir agora a segunda coluna de TD, que é referente à quantidade acima. Então, caderno, eu tenho lá 300 no meu estoque, barra TD, abro mais uma TD, e o preço. Vamos colocar aqui com um cifrão, para ficar bonitinho, e a gente coloca aqui, meu caderno vai custar lá seus R$15. Pronto. Barra TD, finalizei mais uma linha da minha tabela, então, barra TR. Mais uma linha vamos fazer abaixo. Então vamos lá novamente. TR, TD. Vamos colocar mais um produto aqui, ó. Borracha. Barra TD. TD novamente. Quantas borrachas eu tenho? 1000. 1000 borrachas no estoque. Barra TD. E mais uma TD. Nós vamos colocar aqui o preço da borracha. Vamos colocar, por exemplo, 1,20.
e fecho com barra TD e fecho mais uma TR. Bom, vamos supor que está pronta a minha tabela, tá? Eu fiz uma tabela então com 3 colunas e o total também de 3 linhas. Não quero mais, tá? Finalizei, então a gente tem que fechar na parte de baixo, barra table, né? Que eu abri aqui na parte de cima. Abri em cima, fecho lá embaixo. Na maioria das tags, todas que eu abro, eu tenho que fechar, exceto as tags que não tem fechamento, tá? Ela não tem abertura e fechamento, a não ser ela própria. Ok, pessoal? Então, vamos ver como ficou isso aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou salvar aqui, tá? Não salvar como. E aqui na minha pastinha, eu vou apagar isso aqui e vou escrever tabela.html. Vou salvar. Vou abrir lá meu arquivo. E vamos ver como que ficou aqui, tabela.html. Vamos ver. Olha lá. Tá, pessoal? Inicialmente a tabela ela vem daquela forma. Então, tabela de produtos é a tag caption. Pode perceber que aqui produto, quantidade e preço é a tag TH, que é pertinente à primeira linha da tabela. E as de baixo são as TDs, tá? Que são os dados comuns da tabela. Ela veio, né, pessoal, aqui sem borda. Então, agora, se a gente quiser começar a enfeitar essa tabela, aí vão entrar agora o que? Os atributos, né, os parâmetros da tag table. Então vamos voltar lá no nosso código. Então vamos lá. Primeira coisa, depois de table, a gente pode colocar uma borda na tabela. Lembrando que algumas dessas são opcionais, a gente coloca se a gente quiser, ok? Então vamos colocar aqui, ó, border igual, e aqui a gente coloca o número referente à espessura da borda da tabela, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5. Vamos ver como ficou. Ctrl S, volto lá, F5. Olha lá, notem que já tem aí uma bordinha, né, uma borda mais espessa do lado de fora, preta, e todas as células também já estão aí quadriculadas. Vamos voltar. Outro atributo que a gente pode trabalhar aqui dentro seria a largura da tabela e a altura da tabela, tá? Então vamos lá. A largura, como já vimos em aulas anteriores, é o width igual. Eu vou jogar aqui agora um 800 de largura. Já vou salvar e vamos ver como ficou. Olha lá. Tá, já ficou mais larga a nossa tabela. Pode perceber que o título está centralizado devido à tag TH. Vamos voltar e vamos colocar uma altura, que é o height igual. Vou jogar aqui uns 500. Vamos ver como ficou também. Ctrl S, F5. Aí notem que ela já ficou bem mais alta, né? Cada célula da minha tabela agora tem o quê? O que eu posso trabalhar com isso agora? Com alinhamentos horizontais, que é esquerda, centro e direita, e alinhamentos verticais, que é superior, meio e inferior. Tá? Os dois ao mesmo tempo ou somente um. Aquele que eu quiser, eu aplico na minha tabela. Então vamos lá. Vamos também aproveitar e já centralizar a nossa tabela. Então espaço, align igual, center. Vou salvar e vamos aqui ver. Centralizada a minha tabela também. Bom, agora com relação aqui, pessoal, tem um atributo, tá, bem interessante, que a gente pode colocar na tabela, que é o espaçamento de uma célula para outra célula e também o preenchimento da célula. Se vocês olharem aqui, ó, pode ver que a palavra caderno, ela começa bem aqui encostada à margem da tabela. A mesma coisa com o número 300, a mesma coisa com o cifrão aqui. Tá? Então vamos dar um distanciamento entre uma célula e outra e também o distanciamento do conteúdo da célula em relação à margem da célula. Ok? Então vamos começar a fazer isso agora. O atributo que a gente coloca aqui, o próximo, é chamado de cell spacing igual. E aí eu coloco o espaçamento que eu quero dar entre uma célula e outra, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. Vamos ver como que é esse espaçamento aí. Ctrl S, F5. Olha lá. Já temos então uma distância aqui entre uma célula e outra, né? Para quem faz galeria de fotos, quando faz dentro de uma tabela, é interessante a gente colocar um espaço, tá? Porque senão fica uma foto colada na outra e não fica muito legal, certo? Então vamos continuar. Agora vamos lá mexer no preenchimento.
O preenchimento vai ser a tag cell padding, que é o preenchimento da célula, tá? Vamos colocar também igual a 10. Ctrl S. Perceba a hora que eu apertar aqui o F5, olha o que vai acontecer. Viram? Que aqui deu um espaço, então entre, né, a margem da célula e o número, ó, tá vendo? Ó, todas elas aqui, ó. E é bem mais interessante deixar assim do que deixar colado, tá? A não ser que você queira centralizar. Bom, existe um outro atributo, pessoal, só que eu nem vou passar porque tem um aí que chama Border Color Dark e outro Border Color Light, tá? Isso é pouquíssimo usado, que é... ele vai colocar uma cor na parte superior da borda e na parte lateral esquerda de uma cor, e a lateral direita e a inferior de outra cor. Isso em todas as células, tá? E detalhe, isso só funciona em um navegador. Se não me falha a memória, no Internet Explorer funciona e no Google Chrome não funciona, tá? Então tem isso também do navegador. E para ser bem sincero, isso é uma opção que não se usa mais, tá? Hoje em dia, pelos estilos do CSS, dá para fazer coisa bem melhor do que ficar formatando aqui a tabela somente pelo HTML, tá? Então nem vou me preocupar em passar isso agora, ok? Vamos sim agora fazer o quê? Aqui nesse título, tá? Na primeira linha da tabela, a gente pode colocar uma cor, tá? Então a cor, como a gente já aprendeu em aulas passadas, vai ser um atributo também, só que porém na linha inteira. Então, pô, quero vir aqui e colocar uma cor nas 3 primeiras células. Então eu coloco um atributo depois da tag tr. Então dou um espaço aqui e escrevo bg color igual, vamos colocar aqui uma cor clarinha cinza, gray. Salvo, volto lá e pronto, ó. Tá? Vamos mudar aqui de novo. Vamos colocar outra cor melhor aí, tá? Vamos colocar aqui um ciano, fica mais legal. Olha lá, uma cor mais clarinha. Então tá ali o azul. Se eu quiser colorir uma célula diferente da outra, também eu posso. Ao invés de eu jogar o atributo dentro da tag tr, eu posso jogar dentro o mesmo atributo aqui na tag td. Então só a célula caderno será colorida. Então vamos lá. Td espaço e escrevo novamente bg color igual, vamos colocar aqui agora yellow, né? Vamos colocar um amarelo. Vamos salvar e aqui F5, pronto, primeira célula de dados está na cor amarela. Vamos fazer outra cor para o 300 e outra cor para o R$15 ali, para deixar aqui tudo colorido. Então vamos lá. Então a gente vem na próxima TD aqui do 300, coloco também bg color igual, essa aqui vamos deixar vermelha, red. E já vou deixar também na próxima aqui, tá? Então também mais um bg color igual a blue. Vamos colocar um azul. Vou salvar, F5 e tá lá. Tudo colorido, né? Ficou horrível. Mas a intenção aqui é passar exatamente, né, pessoal, as cores aí, né, que vocês podem manipular depois através do código e padronizar a sua tabela. Não vai, claro, vocês não vão fazer isso daqui que eu estou fazendo. Isso aqui é só para a gente poder exemplificar e ver como coloca cada cor em cada célula. Bom, outra coisa. Também podemos fazer um alinhamento aqui, mensagem chata, um alinhamento desses textos aqui, tá? Que é o centralizar, ou a direita, a esquerda já está, mas vamos lá. Então nessa tag aqui, ó, na primeira linha, tá? Aqui estamos, eu vou dar mais um espaço aqui depois da cor amarela e vamos jogar o alinhamento, ó. Quando eu coloco align, refere-se ao alinhamento horizontal, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, center. Vamos salvar e vamos ver, ó. Olha lá, caderno foi parar no meio. Tá? Vamos pegar agora essa linha de baixo, se eu quiser já centralizar todos de uma vez. Então vou pegar aqui, ó, a TR, não vou colocar agora na borracha, vou colocar na linha inteira. Então TR, espaço, e vou colocar align igual a center. Pronto, aqui ele vai centralizar toda a linha. Então Ctrl S, volto lá e F5. Olha lá. Todas as letras, todos os textos aqui na última linha já ficaram centralizados. Vamos lá, o que mais a gente pode colocar aqui? No caso,
Aqui vamos fazer o seguinte. Com relação ao alinhamento vertical agora, tá? Como eu tenho uma altura dentro da célula, a gente pode mexer agora com o alinhamento vertical. Então vou pegar aqui nessa última linha também, que está toda branca, está sem cor. Vamos começar aqui pela borracha. Eu vou colocar ela na parte superior da célula, tá? Aqui na parte de cima. Então vamos lá. Então onde está a borracha, está aqui. A gente continua aqui, ó, na mesma linha, no TD. A gente, ao invés de escrever agora align, que é o alinhamento horizontal, nós vamos colocar valign, tá? Que significa, ó, alinhamento V de vertical, tá? E aí a gente coloca igual, na parte superior se escreve top. Vamos dar o Ctrl S e vamos ver. Olha lá, então já está na parte superior. O próximo aqui, que é o 1000, ele já está no meio. Tá? Mas a gente pode sim colocar o atributo para que ele fique no meio, apesar de ele já estar no meio pelo alinhamento horizontal. Tá? Mas para a gente poder ver o código, então vou vir aqui depois da TD e vou colocar valign igual, entre aspas, middle. Tá? Middle significa meio. Então aqui a gente dá um Ctrl S, ó, pode ver que não, né? Eu dei Ctrl S aqui, vim aqui F5, não alterou nada. Tá? Mas ele continua aqui no meio verticalmente, tá? E aqui, o último, vamos jogar ele na parte inferior. Então a gente pega aqui a TD do 1,20, espaço, e coloca valign igual bottom. Bottom seria inferior. Então Ctrl S, F5 e ele foi para a parte de baixo. Certo, gente? Então é assim que a gente cria uma tabela no HTML. Nessa tabela que eu não mexi com mesclagem de células, tá? Que aí é um outro atributo, mas eu vou parar por aqui para não ficar muita coisa, tá? Porque a tabela ela fica um pouco poluída aí visualmente, né? E começa a confundir um pouco, então não vou me prolongar mais nessa aula, até para que não fique cansativa, né, por muito tempo aí. Certo? Então, gente, tá aí a maneira como a gente cria a tabela. Lembrando que os atributos, alguns são opcionais, tá? Não é necessário usar todos. Por exemplo, aqui esse border que eu coloquei 5, né? Eu posso diminuir um pouquinho, posso colocar 1, ó, e minha tabela fica mais fininha, ou simplesmente zerar. Vou zerar aqui, ó. Vai ficar só os dados, né, sem as bordas da tabela. Certo, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado de mais essa aula de HTML. Compartilhem nas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Comentem, postem aí nos comentários, sugestões, o que vocês querem, né? Se vocês quiserem aprender alguma aula em específico, me mandem essas mensagens, tá bom, gente? Então vou ficando por aqui e mais uma vez o obrigado aqui do Dr. Control e até a próxima. Falou, gente!